isso aí, amigos. Agora mais um dia, mais um vídeo, né? Aqui no nosso canal A Bíblia Responde, né? Eu sou o pastor Klaus, pastor de uma simples comunidade aqui na evangélica aqui na cidade de Santa Vitória do Palmar. E nós estamos aqui fazendo este canal, esses vídeos, né, que comprovam verdades bíblicas. A gente aborda temas às vezes um tanto polêmicos, né, temas que às vezes estão gerando aí um grande equívoco no meio evangélico. E você pode nos acompanhar no nosso canal, você pode se inscrever aqui, deixando aqui, só clicar nesse botãozinho inscrever-se. Você pode dar um like no vídeo, curtir aí para nós, para nos ajudar na divulgação do nosso canal e compartilhar esses vídeos nas redes sociais. E hoje o nosso tema é o que esperar de um pastor, né? Hoje em dia a gente está numa grande dificuldade a gente achar realmente homens com segundo o coração de Deus e que realmente prezem pela palavra de Deus. Uma coisa que a gente não pode negar e não pode assim deixar de afirmar, que o pastorado ele foi uma instituição divina, né? Foi Deus que instituiu pastores para cuidar das ovelhas que são dele. Então, a primeira coisa que eu acho que todo pastor deveria de entender é que ele não está cuidando das suas próprias ovelhas. Ele não está arrebanhando as suas ovelhas. Ele está cuidando das ovelhas que são de Deus, que o Senhor Jesus é o sumo pastor. Ele é o pastor de verdade. Nós somos servos do Senhor, escolhidos pelo Senhor para conduzir as pessoas pela palavra de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, é que é importante a gente congregar, é importante a gente estar ligado a uma comunidade, né? Alguma comunidade cristã. Não estou falando aqui em empresa, razão social, CNPJ, não, nada disso, gente. Nem placa de igreja salva ninguém, mas é uma coisa que a gente precisa entender, é importante estar ligado ao corpo de Cristo. É importante a gente ter alguém que vá nos orientar no caminho de Deus, alguém que já foi orientado, já foi um dia pastoreado e, segundo a grande misericórdia de Deus, recebeu a incumbência, né, a vocação soberana de Deus para poder ajudar os demais irmãos na fé, os domésticos da fé, tá bem? Então, a gente precisa primeiro entender, antes de qualquer coisa, entender o pastorado ele é uma instituição divina, foi Deus que deu os pastores à igreja, mas a gente não pode negar, infelizmente, amigos, que nos últimos dias vem surgindo um acúmulo muito grande, né, de novas igrejas, novas instituições, novas placas e nada contra isso desde que o motivo real para isso tudo seja a divulgação do evangelho, né? E a condução dessas vidas que receberem a Cristo até a salvação eterna. Agora, o que começa a passar disso começa a ficar perigoso, né? E hoje a gente vê que, assim, ó, 99%, né, está passando os limites da palavra de Deus. Hoje em dia a gente não vê mais pastores de Deus de verdade, não. Hoje o que a gente muito vê por aí são profissionais da fé, lobos devoradores que estão querendo só se aproveitar do rebanho, usufruir dos benefícios da igreja, manipular as mentes, escravizar as pessoas às suas denominações e fora outras coisas que vão acontecendo aí nos dias de hoje. Então, o que de fato a gente deve esperar de um pastor? O que é de fato, na verdade, o ministério pastoral antes de qualquer coisa, né? Porque a gente precisa entender o que é o ministério pastoral para esperar algo de um pastor, certo? Então é assim, ó, o que de fato esperar do pastor e o que é o ministério pastoral? Bom, diferente do que a gente vê hoje, como eu estava falando, crescente obsessão por dinheiro e pastores querendo construir um império evangélico, querendo construir igrejas para acumular império para si, querendo ser grandes, querendo ser poderosos. E a gente vê também hoje em dia
um aumento das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, tudo para atrair discípulos, né? Estão deixando os princípios cristãos, estão deixando os princípios bíblicos do pastorado para aderir doutrinas humanas, carnais, para atrair pessoas. Aí, pessoas, né, estão dentro de igrejas hoje em dia, pessoas estão dentro dos templos hoje em dia, porém, batizadas nas águas, por imersão, com a Bíblia na mão, fazendo Santa Ceia, congregando na igreja, mas estão, infelizmente, caminhando diretamente para o inferno. Por quê? Porque elas não recebem o subsídio da palavra de Deus pura, elas não recebem um discipulado cristão, onde elas vão aprender de fato o que é andar no caminho da verdade da vida, e ao invés disso ficam recebendo aí uma parafernália de coisas, que é a campanha de manto ungido, lenço ungido, para prosperidade, isso, e vai mais sacrifício, mais envelope, e é uma obsessão pelo dízimo. Então, ou seja, o que começa a acontecer? Começa a desviar a rota, começa a colocar as pessoas a olharem para coisas que não é o alvo principal do cristianismo, né? Porque o que a Bíblia ensina? Que a nossa vida na Terra é uma peregrinação, somos apenas passageiros e temos que primar pela nossa salvação, ou seja, lutar dia a dia por ela. Mas não é o que a gente está vendo nos dias de hoje, né? Hoje a gente está vendo pastores aí criando fábulas, mentiras, para poder atrair pessoas, querendo alargar a porta do céu, né? Querendo dar um jeitinho brasileiro com Deus, e com Deus não tem isso. Jesus, ele disse: estreito e apertado é o caminho que conduz à vida. Então, hoje em dia, a massa pastoral nova de hoje, essa safra de pastores hoje, estão querendo facilitar a entrada no reino dos céus, né? E não é assim, gente, não é assim. Mas isso é até um motivo. Talvez você está me assistindo aqui nesse vídeo e você é uma pessoa que preza pela doutrina e preza pela palavra. E por mais triste que seja essa realidade, é um motivo para a gente se alegrar. É um motivo para a gente se alegrar quando a gente olha essas coisas erradas. É mesmo? Mas como, talvez você diga assim, como é que a gente vai se alegrar com essas coisas acontecendo? É fácil. A gente se alegra porque exatamente é o cumprimento deste livro que a gente tanto ama, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 3. Olha só, o 3 e o 4. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, enganando-se com fábulas. E aí ele segue dizendo para Timóteo, que Timóteo era pastor da cidade de Éfeso, né? Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, é um motivo de, mesmo que entristeça, mesmo que doa o nosso coração, como muito eu já sofri por causa dessas coisas, né? Eu fui mesmo ordenado por uma igreja muito grande, né? Uma convenção muito grande, e eu me desliguei justamente porque começaram a sair dos princípios bíblicos, né? Então, eu preferi hoje estar com o nosso ministério próprio, à parte, né? Onde a gente realmente está entendendo, né? E estamos aprendendo dia a dia, irmãos, porque nenhum pastor chegou ao pleno conhecimento da verdade. A gente vai aprendendo todos os dias, né? E tem aprendido dia a dia com a graça maravilhosa de Deus. Agora, o motivo da gente se alegrar, por quê? Porque mesmo com tanta coisa ruim acontecendo, nós temos uma esperança. É a palavra do nosso Deus se cumprindo. É o evangelho se cumprindo. E sabe o que nos alegra isso? Que se esses sinais estão acontecendo, está perto o dia da gente se encontrar com o amado da nossa alma. Está perto o dia da vinda do nosso mestre. Está perto o dia que vamos habitar as regiões celestiais, ou seja, lá no céu de luz com o nosso Senhor. Num lugar incomparavelmente melhor que isso aqui. Então, esse é um motivo de alegria para nós. Tá bem? Mas vamos entender então biblicamente, né,
o que a gente deve esperar de um pastor? Porque o ministério pastoral é isso. É um homem que zela pela palavra de Deus. É um homem que não só tem a obrigação, não de pregar o que ele quer, não de ensinar o que essa geração de hoje quer ouvir. A geração de hoje vai tudo para a igreja, né, que está pregando o que eles querem ouvir, está tudo indo atrás das fábulas. Mas o homem de Deus, um pastor de Deus, ele tem a obrigação de pregar não o que o povo quer e nem o que ele quer, mas o que está nas páginas das Escrituras. Então, o pastor, na verdade, não é um criador de uma religião e nem criador de uma nova fé. E nem de novas campanhas, inovação, projetos. Não. O pastor ele é apenas um expositor de algo que já está fundamentado. E o que está fundamentado é a doutrina apostólica, é os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, a nós vivermos como Cristo viveu. Então, o pastor apenas expõe as verdades bíblicas, conduz as ovelhas no caminho de Deus. Ele tem a obrigação de amar, tem a obrigação de curar as feridas, tem a obrigação de visitar os enfermos, os órfãos, as viúvas. Esta é a função e o ministério pastoral. Apacentar, cuidar das ovelhas que não são dele, mas que são de Deus. Então vamos ver o que esperar de um pastor segundo as Escrituras Sagradas. E a gente encontra isso ali no livro de 1 Timóteo, o primeiro versículo que a gente vai ler. Ali, 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 1, onde diz: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado ou pastorado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, irrepreensível. Vida ok diante da sociedade, tá beleza? Tem que ser uma pessoa limpa, íntegra, honesta. Esposo de uma só mulher. Não quer dizer que ele tenha a obrigação de ser casado. Mas aqui Paulo falou porque naquele tempo as pessoas, os homens especialmente, né, tinham o costume de casar com 3, 4 mulheres, a poligamia, né? Então Paulo já disse, para o episcopado tem que ser marido de uma só mulher, tá beleza? Então não é uma regra que ele não possa ser solteiro, tanto é que Paulo era solteiro. Era apóstolo, sim, mas ele exercia o pastorado, porque ele ficava 3, 4 anos numa cidade, implantando uma igreja e pastoreando aqueles irmãos, né? E aí depois ele ia para outro lugar para fundar novas comunidades, mas o trabalho dele não era 2, 3 dias, era 3, 4 anos, né? Implantando. Então ele exercia o pastorado e era um homem solteiro e falou de casamento melhor do que qualquer casado aí, né? Orientou a igreja debaixo do poder do Espírito Santo, tá beleza? E aí segue dizendo, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Pastor tem que ter conhecimento bíblico. Como é que ele vai querer ser pastor e não sabe a palavra de Deus? Não fez um seminário teológico ou não tem experiência de conhecimento da Bíblia? Pastor não precisa disso. Então ele vai pregar o quê? Falha técnica aqui, pessoal. Então, como eu estava dizendo aqui, né? Ele tem que ser apto para ensinar, né? Tem que conhecer a palavra de Deus e poder ensinar a palavra do Senhor, tá bem? Não dado ao vinho, o que eu já vi de pastor que tem uma queda por uma cerveja, uma bebida, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito. Sabe o que é neófito? Novo na fé. Pessoa nova na fé não pode, hipótese alguma, ser pastor. Veja por quê. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, não pode ser novo. A pessoa tem que ter experiência com Deus,
tem que ter fortalecimento no poder do Espírito Santo, tem que ser uma pessoa vocacionada para o ministério, porque, amigos, o pastorado ele não é uma tarefa fácil, ele não é um brinquedo. O pastor, meus amigos, ele está conduzindo almas eternas. Uma coisa, olha, a responsabilidade de se conduzir pessoas, empresas, vamos assim dizer, né, como uma Coca-Cola, presidente de uma Coca-Cola, o vice-presidente da Coca-Cola, imagina a responsabilidade dele, grande, né? Agora, triplica 1 milhão de vezes mais a responsabilidade de um pastor, e pode ser um pastor humilde, não importa, a responsabilidade de um pastor, porque ele está conduzindo almas eternas para o reino dos céus. Então, não é uma coisa que seja para qualquer um, tem que haver uma vocação divina, né? E um chamado. Então, ele tem que ter essa consciência. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ó, tem um monte de lobo devorador aí para conduzir as ovelhas para o caminho da perdição, tá bem? Lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, o Paulo fala uma coisa mais interessante também, ó. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que é de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino, que pregues a palavra, instas, seja por tempo oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão dar ouvidos à verdade e entregar-se-ão às fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre o teu ministério. Então, ou seja, responsabilidade de defender o evangelho. O pastor de Deus, ele tem a obrigação de defender, de alertar e prevenir o seu rebanho contra as falsas doutrinas, contra as os falsos ensinamentos nos dias de hoje. O pastor que está preocupado com a palavra de Deus, ele vai conduzir o rebanho na verdade e vai dizer, ó, esse ensinamento não é de Deus, isso aqui não é certo, você tem que andar assim, você tem que fazer assado. Ele é o guia, quer dizer, o guia é o Cristo, mas ele é o expositor do guia, que é o Cristo de Deus. Então, essa é uma responsabilidade, lutar contra as fábulas, e elas estão aí, gente. Nós estamos vivendo o tempo em que o povo está com coceira nos ouvidos, Jesus ele está voltando, é final dos tempos, e você precisa orar a Deus e pedir para o Espírito Santo conduzir você a uma igreja bíblica, a uma igreja onde se preze pela verdade, pelo caminho da vida, onde vai te conduzir pelo caminho de Deus, da justiça e da salvação, tá bem, pessoal? E lá em 1 Pedro, para a gente concluir, né, o nosso tema de hoje, 1 Pedro, capítulo 5, nos diz o seguinte, 5:1. Rogo-vos, pois, aos presbíteros, que são os pastores, que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda comparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Pastor, esperar do pastor o quê? Modelo do rebanho de Deus, tá bem? Ora, logo que o Supremo Pastor, que é Jesus, se manifestar, recebereis em inacessível coroa de glória. Então, o pastor que pastoreia o rebanho com amor, conduz o povo de Deus com amor, zela pela doutrina bíblica e dá vida pelo evangelho, quando aparecer diante de Cristo, ele vai ser muito bem recompensado pelo supremo pastor que é Jesus. Agora, o falso profeta, Jesus falou lá em Mateus 6, que só resta o lago de fogo, tá bem? Uma coisa que eu queria deixar bem claro para a gente concluir o nosso vídeo. Pastor não é um semideus, pastor não é um super-herói de ninguém. Rapaz, essa câmera hoje ela tá me dando dor de cabeça, não é sempre que acontece. Mas para concluir o nosso vídeo, tô fazendo aqui essa terceira parte só para a gente concluir. Eu estava dizendo que o pastor ele não é um semideus, tá bem? Ele não é um super-homem,
Muito pelo contrário, ele é homem de Deus. A palavra homem está à frente do de Deus. Então, é uma pessoa que ele foi separada por Deus para poder apacentar um rebanho. Ele foi escolhido por Deus para orientar o povo no caminho da verdade e da justiça, porém, ele não é um homem perfeito, ele está sujeito a imperfeições e a erros. E cabe à igreja de Deus orar pelos seus pastores. Tá beleza, pessoal? Então, nunca espere perfeição de um pastor. Espere perfeição do supremo pastor que é Jesus. Jesus não erra. Jesus não falha. Homens aqui falham. Homens aqui erram. Espere perfeição somente do Senhor Jesus Cristo, tá bem? Então, para gente concluir, então, é necessário a gente pregar a verdade. E o pastor aprovado é o pastor que conduz o seu rebanho no caminho do evangelho, no caminho da vida, tá bem? O pastor que não tem medo de atrair, de perder pessoas por causa da verdade. É a pessoa que não pode querer atrair pessoas, ele tem que querer ganhar almas para o reino de Deus. Ele tem que querer trazer vidas ao conhecimento da salvação e não encher a sua igreja, tá bem? Claro que quanto mais almas forem salvas, que maravilha, mas o foco não é encher a igreja, sim salvar almas e conduzi-las pela verdade. Bem, amados irmãos, espero que esse vídeo talvez tenha te esclarecido, tenha te ajudado, e você pode nos ajudar com a divulgação do nosso canal, tá bem? Nós agora temos mais vídeos, né, para fazer, nós estamos aqui começando este canal a recém, e ajude-nos a divulgar esse canal para ajudar outras pessoas, para compartilhar esses vídeos, para que essa mensagem possa chegar para mais gente. De vez em quando eu posso colocar uma pregação minha aqui na nossa igreja, eu estou aqui na congregação de frente para o altar da Uma Vida em Cristo. E que você possa, nosso ministério ele só tem na cidade de Santa Vitória do Palmar. Esse vídeo do YouTube ele não está indo só para o meu pessoal de Santa Vitória, ele está indo para várias partes, né? Na internet. Então nós não temos em outra cidade, né? Não temos ainda essa vocação, na verdade, né? Aí Deus ainda não nos dirigiu a isso e também não temos recursos, mas no que nós pudermos ajudar, no que nós podemos aconselhar, nós estamos à inteira disposição sua, né? Meu Facebook é Pastor Klaus, tudo junto, Espaço Alegre. Pastor Klaus junto, ali não tem separação, Espaço Alegre, tá bem? Meu sobrenome é Alegre. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus.